O Girardi falou hoje de manhã, ele ainda pegou a parte do Nanquim. Eu não peguei nada, tá? Então eu não sei como fazer projeto à mão. Eu comecei usando o AutoCAD. E isso a gente chama de era da documentação. Por quê? Exatamente por causa disso. O AutoCAD ele só mudou a forma que a gente documentava uma coisa que a gente documentava antes desenhando à mão. Ele é uma tecnologia, só que ela não é o que a gente chama de uma tecnologia disruptiva. Eu só troquei a maneira de fazer desenho e não a maneira de fazer projeto. O BIM, eu estou trocando a maneira de fazer projeto. Okay? Então, eu comecei nessa versão do AutoCAD, versão, acho que é R12. Isso foi uns 20 anos atrás, eu tinha 4 anos de idade. E quando eu abri o AutoCAD pela primeira vez, eu abri esse desenho que vinha junto dele, né? Eu falei assim, nossa, agora eu vou fazer ônibus espacial, o maior projetista do universo, né? E tinha esses comandos e tal, e a primeira coisa que eu consegui desenhar foi isso aqui, o cachorro quente, que eu imaginava. Botei umas cotas, etc, fiz até em 3D, olha que lindo. Mas por que eu estou mostrando exatamente isso daqui? Porque o AutoCAD, se vocês olharem aqui os comandos que estavam lá atrás, são exatamente iguais, não mudaram nada. Mas quantos anos vocês acham que existe o AutoCAD? 10, 15 ou 25 anos? O pessoal já está bem informado. 35 anos o AutoCAD existe. É muito tempo. Então, basicamente ele não mudou muita coisa, tá? E ele é uma ferramenta de desenho. Linhas, arcos, polylines, fazem tudo e não fazem nada, né? Então, se eu quero fazer uma rodovia, eu vou fazer com linhas. Se eu vou fazer uma porta, eu vou fazer com linhas. Então, basicamente, eu construo qualquer coisa dentro do AutoCAD, mas, novamente, sem informação. Sei o que eu preciso, que no caso que eu tenho no BIM. Então, essa era da documentação, ela trazia uma série de problemas. Problemas de uma série de projetos desconectados, linhas sobre linhas que eu teria que interpretar de uma série de maneiras, e às vezes eu não conseguiria ver tudo. O AutoCAD é que nem uma folha em branco, ele aceita qualquer coisa. E isso gerava silos de informação, cada coisa desconectada, nunca conectada. Eu consigo hoje projetar uma geometria e depois projetar um bueiro de grota, e os dois estarem totalmente desconectados. E quando eu for fazer no campo, eu vou perceber que o bueiro está projetado acima do grade da rodovia, por causa que a revisão foram feitas de forma separada, e os projetos são feitos de forma separada. Então, o pessoal da drenagem, o pessoal da geometria, o pessoal da sinalização. Isso com o BIM, a tendência é acabar. Existe o pessoal do projeto trabalhando junto no mesmo projeto. Então, não vai ter um arquivo da geometria, o arquivo da drenagem, o arquivo da sinalização. Vai ter o arquivo para todo mundo trabalhar de forma conjunta. Isso é um grande desafio. Esse é o maior desafio. Na verdade, até conversando com o pessoal do DENIT, e eles estão implementando também, e a Sinfra ela largou na frente, isso é uma maravilha, né? Mas o DENIT, ele provavelmente ano que vem também vai começar a fazer todas as licitações dentro da metodologia do BIM. A gente está terminando de escrever lá algumas coisas com eles, né, dando uma assessoria, e a possibilidade disso acontecer já nas próximas licitações é muito grande. E eles falando com a gente, né, comentando, que o BIM ele vai trazer a engenharia de volta, né, a possibilidade de criar. Que eu não vou, novamente, né, fazer ali, vou chegar, vou entregar um projeto básico, com uma geometria desenhada ali, com um número falando um raio, uma coordenada, uma estaca. Não vai ser só isso. Isso vai ser aquilo, vai ser resultado de um modelo. Quando a gente fala em projeto, a gente fala em projetar algo, né? Então eu estou projetando uma vista lateral, estou projetando uma vista longitudinal, estou projetando uma vista superior. Eu juntando essas vistas, eu formaria o objeto. Agora acabou, não é mais assim. Eu vou fazer o objeto e depois retirar qual vista que eu quero. Ele.
Então eu não vou ter mais erros de projeção, que no final das contas era isso que acontecia. Na geometria falava uma coisa, na vista superior falava uma coisa, na vista lateral outra coisa, na vista transversal outra coisa, e nenhuma se casava. Isso não vai existir mais. É impossível as vistas falarem coisas diferentes, porque elas estão representando um objeto, e não o contrário. Okay? E isso traz um processo de otimização. Então eu estou tirando a vista daquele objeto. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma seção que está saindo diretamente do objeto. Eles não está sendo feito mais ao contrário. Até para eu fazer um modelo 3D depois, né, dentro do AutoCAD, etc., eu teria que pegar aquelas vistas e começar a projetar em 3D. Agora não, eu já faço em 3D e depois tiro as vistas. Então esse é o grande ganho da metodologia, e principalmente do projeto. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor também. Então eu consigo criar o ambiente inteiro virtual dentro do computador. E esse ambiente, novamente, quanto mais informação eu conseguir colocar ali, mais eu vou conseguir trazer as minhas condições de campo para o ambiente computacional. E se eu conseguir trazer todas as condições de campos para um ambiente computacional, e a gente sabe muito bem que o computador gosta, quando a gente faz pergunta para eles, do tipo, eu estou passando numa região de terceira categoria, se estou passando numa região de terceira categoria, então faça a declividade de tal maneira, não faça um subleito dessa maneira, faça dessa maneira. Eu ponho regras no computador e ele entende. Se a gente faz isso até para retirar dinheiro de um caixa, por que eu não posso fazer isso para engenharia? Então, eu consigo fazer isso também agora com engenharia. O poder computacional chegou a essa possibilidade. Okay? Então, o BIM, ele é uma teoria que existe desde o final da década de 70, por incrível que pareça. Só que não foi possível implementar. Na verdade, nada mais é do que uma cópia do que as pessoas, os projetistas, os engenheiros de manufatura já estavam fazendo. O que eles fazem? Eles testam, eles criam antes, eles criam um modelo, um protótipo, e testam aquele protótipo. Não existe nenhum produto manufaturado hoje que não é criado um protótipo, que não é criado um modelo virtual e testado pelo menos no computador. Por que nós não fazemos dessa maneira? Então um dos primeiros estudos, foram pensando nesse tipo de situação. Construir, modelar a informação de forma a eu construir virtualmente aquilo que eu quero dentro do computador. Então, o pessoal põe assim, muita coisa assim em cima da informação. E ela é a principal maneira de você conseguir isso daqui. Só que como que eu modelo a informação? A informação ela pode estar de várias maneiras. Eu posso planilhar uma informação, eu posso escrever essa informação, eu posso digitar essa informação na folha, ela está no meio que eu vou modelar ela. Então, se eu modelo aquela informação de uma maneira que o computador entende, e isso é uma consideração muito séria quando a gente fala de BIM, o computador tem que entender. Então, vamos imaginar, até puxando o gancho da pergunta, não existe nenhum formato de troca de arquivos e informação para infraestrutura. Mas o IFC não funciona para infraestrutura. O IFC não funciona. Ele não tem o quê? Georreferenciamento. Eu vou receber um projeto de estrada que não está nem georreferenciado. Infelizmente, ele ainda não foi, ele não está pronto para isso. Tanto que a Build Smart, que cuida do IFC, abriu agora uma concorrência para ampliar o uso do IFC para infraestrutura também. E ele tem um projeto há 4 anos para ser feito isso daí. Só que existem outros problemas. Dentro de infraestrutura e das tecnologias de infraestrutura, eu ainda não consigo fazer de forma colaborativa, eficiente, e eu tenho as minhas dúvidas também em edificação, qualquer tipo de análise e qualquer tipo de troca de informação qualitativa. Quando eu estou falando de infraestrutura, e até pensando um pouquinho no BIM, na teorização do BIM, vocês todos conhecem aqui os níveis de detalhamento em BIM.
né? Se eu pensar numa coluna, o nível de detalhamento 100 dela é um objeto praticamente em 3D. Ele tem largura, comprimento e altura. Pensa isso numa rodovia. O que seria comprimento, largura e altura de uma rodovia? É praticamente um projeto volumétrico inteiro dela. Então, eu estou falando em nível de detalhes de informação, em quantidade de informação muito maior. E eu consigo projetar aquela largura, comprimento e altura de um pilar simplesmente abrindo o software. Eu não consigo projetar a largura, o comprimento, a largura e a altura de uma rodovia simplesmente abrindo o software. Eu preciso de informação. E essa informação vem da onde? De modelos de topografia, de geotecnia, de dados X e uma série de outras coisas, que precisam estar integrados a esse modelo. E tudo isso o computador tem que entender. Então são vários tipos de informações, de várias maneiras. Então, e provindas de uma série de locais. Infelizmente, hoje não é possível trabalhar com sistemas abertos. Eu vou perder informação, e vou perder informação crucial para o projeto. Então é por isso que, e até em edificação, é por isso que muitas das licitações, e posso dizer até que todas em infraestrutura, vão exigir o software proprietário que a pessoa adquiriu. Se eles adquirem aquele software, eles precisam receber daquela maneira. Não existe formato aberto para ele receber projetos de infraestrutura em formatos abertos, que depois eles vão gastar um tempo gigantesco para abrir naquele software, só para abrir. E eles vão perder todas as informações como documentação, quantitativos, análises, que já podem ser feitas. Então existe uma diferenciação. Não é um tipo de ferramenta que vai determinar a qualidade do meu projeto, mas o tipo de ferramenta que eu uso, eu tenho que receber exatamente aquilo que vai se encaixar naquela ferramenta. Não adianta eu pedir uma barra de transmissão da Volkswagen para colocar no meu Ford. Não vai funcionar. Infelizmente, eu posso fazer a gambiarra que for, mas não vai funcionar no final do dia. Então, devido a isso e algumas outras coisas que eu vou mostrar aqui, a opção de usar o arquivo nativo, o formato nativo, ele vai trazer um benefício de tempo para a contratante, né? A contratante do trabalho. Então, ela não vai precisar ter que refazer o trabalho praticamente para fazer o que ela precisa. E principalmente a Cinfra hoje, ela não é só contratante do projeto. Ela depois vai construir e depois ela vai gerir. Então é fundamental a existência do modelo para fazer tudo isso. Ok? Então, basicamente, o que é o BIM? A construção virtual. A construção virtual do meu elemento. Então eu preciso construir virtualmente aquilo dentro do computador e testar, ver se aquilo vai funcionar pelo menos dentro do computador. Se não funcionar dentro do computador, a chance de funcionar no campo vai ser quase zero. Né? Então eu tenho que fazer isso aqui. E quanto mais coisas eu jogar para dentro do computador, mais coisas ele vai analisar, mais coisas ele vai verificar se é possível funcionar. Então a gente vai dar uma passada geral. Uma das coisas que a gente até, junto da Cinfra, etc., e de alguns outros órgãos, que a gente tem recomendado é exatamente isso. As empresas que vão também começar a implementar o BIM, né, tem muito essa questão. Eu vou usar uma frase de um coronel do Exército, que é: pense grande, comece pequeno e ande rápido. Então, tem que começar aos poucos. Não adianta também vir com o BIM total, acabando com tudo, porque vai ser difícil até assimilar. Então, aos poucos, e o que já foi solicitado, vocês vão ver que vai ter um ganho muito grande na qualidade do projeto e também na própria fidelidade do projeto na hora de executar ele. Bom, e por que do BIM, né? Por que tantos órgãos, empresas, etc., estão falando de BIM, etc.? Por causa disso daqui. Eu vou pegar uma edificação típica e uma obra de infraestrutura típica. Então eu tenho aqui
para atingir, dentro da curva ABC, lá 80% dos itens, numa edificação, eu teria de fazer a modelagem de 18 itens. Modelagem que eu falo assim, dentro, por exemplo, do Revit, eu teria que fazer a parte de saneamento, a parte de estruturas, a parte de água, caixilharia, tudo. E dentro de infraestrutura, 6 itens. Drenagem, pavimentação, terraplanagem, obras de arte. Basicamente, isso daí eu já atingi 80%, às vezes até mais, do custo total da minha obra. Okay? Então, pensando nisso, esse é um dos casos mais bem documentados do DOT do Wisconsin. Ele fez essa análise muito bem documentada. Ela levantou todos os que eles chamam de DINs, né? São as interferências que foram encontradas em obra, etc. e tal, e eles calcularam o ROI. Né? O ROI é o retorno no investimento. Eles fizeram investimento na tecnologia, treinamento das pessoas, etc. e tal, quanto que aquilo retornou para eles. Então, lá atrás, eles utilizavam a tecnologia CAD, né? Processos em CAD, e decidiram mudar para BIM. Se a gente pensar que o cálculo de ROI é uma coisa tão normal em manufatura, que se eu chegar para Havaianas e falar que eu tenho uma máquina que vai economizar 1 grama de plástico no processo de fazer o borracha, né, dos chinelos, e em 6 meses ele recupera o investimento naquela máquina, ele manda trocar todas as máquinas do parque e coloca a máquina nova. E nós, às vezes, não fazemos muito isso, né? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho de como que o ROI, o retorno do investimento, ele vai trazer uma vantagem muito grande na utilização desse tipo de tecnologia. O Girardi falou um pouquinho disso, mas eu vou mostrar esse caso aqui. O custo da obra foi orçado inicialmente de 299 milhões de dólares. É uma intersecção bem complexa, né? Mitchell Interstate. Se vocês procurarem na internet, tem esse caso lá. E foi feito pela empresa Mortensen e para o Wisconsin do DOT. O DOT adquiriu as ferramentas, né? Isso é fundamental, porque eles vão receber os projetos, etc. Eles têm que fazer as análises. E fizeram a solicitação do projeto para a Mortensen, né, dentro dessas tecnologias. E aqui eles chamam até de CIM, em vez de BIM, que é Civil Information Modeling, mas eu gosto mais do BIM mesmo. E aqui eles levantaram todas as coisas. Erros em campo, projetos que podiam ser alterados, etc. E tal. Todos aqui foram numerados. Eles acharam vários problemas em um projeto, né, que depois eles pegaram esse projeto de CAD e transformaram em BIM, acharam cerca de 800 problemas que foram resolvidos em projetos, e depois no campo que eles conseguiram agilizar o processo de construção, etc. No final, o custo, eles conseguiram reduzir em 22 milhões de dólares. É muito grande. Como disse o diretor de manhã, a CCDI, ela constatou que no primeiro projeto ela recuperou todo o investimento de tecnologia, equipamento, hora de treinamento, etc. e tal. Todo. Aqui, além de recuperar, eles não gastaram isso com tecnologia, não gastaram isso com treinamento, não gastaram nenhuma fração disso. Eles já conseguiram recuperar numa única obra de intersecção. E essa apresentação deles tem umas 7, 8 obras. No final, eles chegam num valor de 100 milhões de dólares economizados, porque trocaram CAD para BIM. É muito dinheiro. E quando a gente começa a mostrar isso, e aqui depois eu posso mostrar, na verdade está o link aqui, mas eu posso passar esse link para vocês, eles detalham exatamente como que eles fizeram isso. E isso é uma coisa assim que, no final do dia, não tem como eu falar assim, por que eu estou fazendo dessa maneira ainda. Okay? Então, só para mostrar um pouquinho, né? Uma obra típica de edificação, 4,5 milhões, infraestrutura, 38 milhões. A obra, tá? Com projeto, com tudo. Itens a modelar, 18,6. Economia em BIM, isso daqui vários. Se você procurar no ROI, BIM, edificação, vocês vão encontrar esse número aqui das pessoas que estão saindo do CAD para o BIM, 20%. Infraestrutura, esse é um caso, 8%. Isso foi comentado também pelo Girardi. Esse comitê que foi lá para Londres e
visitou o Crossrail, eles falaram exatamente isso, entre 8% a 10% de economia. O Crossrail, a economia gerada com o uso do BIM, daria para construir outra linha de metrô, só que economia de troca por causa que ele previu uma série de coisas que fatalmente dá problema numa obra desse tamanho. Então, a economia em infraestrutura, apesar de porcentagem menor, ela é muito maior em termos de dinheiro. No final de uma obra, de um projeto como esse, você sai em um hospital de economia, sai várias escolas de economia, sai uma obra de saneamento de economia. Então não tem como não usar. E eu só estou trocando CAD para BIM, tecnologia e processo. Okay? O levantamento feito pela Dodge Data and Analytics, da The Business Value of BIM for Infrastructure, perguntou para as empresas que já tinham implementado qual era, se existiu benefício e qual foi o maior benefício. Se somar aqui todos os números, dá 100%. Então, nenhuma falou que não achou nenhum benefício. E falou qual era o maior benefício. Algumas citaram que ganhou menos erros. O maior benefício é a quantidade menor de erros que eu vou ter no meu projeto, na minha execução, na minha construção, na minha manutenção. Mas vai até de previsibilidade de custo, melhor entendimento, otimização de projetos, programação, né, de recursos, de investimento, etc. Okay? Esse é um dado público também, que saiu agora, pesquisas nos Estados Unidos e na Europa. Bom, BIM Mandate, né, já tem acontecido alguns. Um é o caso aqui de Mato Grosso, né? É interessante, eles já fazendo a solicitação de tecnologia. Outros BIM Mandates na parte de rodovias, principalmente infraestrutura. Essas três concessionárias, principalmente lá em São Paulo, contrataram agora já projetos em BIM. Então a CCR contratou a duplicação da Raposo Tavares, 36 quilômetros em BIM, totalmente, né? A Arteris está contratando agora a nova rodovia dos calçados, 200 quilômetros de projetos em BIM, ela já contratou também. E a Acciona também já está prevendo a contratação de alguns projetos que eles pegaram em BIM. Okay? No Brasil, o Brasil tem caminhado também para o BIM como uma política nacional. Acabei de receber, inclusive, um e-mail do pessoal do comitê para avaliar algumas coisas dos objetos em infraestrutura, etc. Então, eles estão avançando muito rápido. A previsão é em abril do próximo ano eles entregarem já uma proposta de lei para isso ficar parecido com o Chile, parecido com os Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Austrália, onde o BIM é obrigatório dentro da lei. E alguns casos aqui como o DENIT, né, que também já tem feito bastante coisa, o Exército Brasileiro e a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, que inclusive está fazendo um grande trabalho de disseminação do BIM e adotou isso como uma das principais melhorias que eles prevêem para os próximos anos na construção. Okay? Bom, o que é basicamente o BIM para rodovias, né? O que a gente pode oferecer? Pode oferecer melhores projetos melhores conceituados, a construção daquele projeto, a operação e manutenção daquela via e principalmente a colaboração entre todos esses itens. Okay? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada um deles aqui. E o que é o BIM na sua concepção para projetos de rodovias, né? Ele pode fazer projeto viário, projeto tanto de terraplanagem, geometria, com todas as suas informações. Inclusive, as ferramentas já estão dentro da norma do DENIT, então, e algumas outras normas também. Obras de arte especial, drenagem, sinalização. Okay? Existem mais coisas? Existem mais coisas. Existem muito mais coisas. Mas a gente vai focar um pouquinho nesses quatro itens. Né? A terraplanagem e pavimento está dentro do viário aqui também. Isso gera um modelo integrado. Isso está dentro daqueles 80% lá. Tá?
E o que eu vou extrair? Documentação automatizada, detecção de interferências de forma automatizada, já que todos esses itens estão no modelo integrado no 3D. Isso é, se a minha sinalização estiver passando em cima de uma caixa de drenagem, o software vai identificar e vai falar. Visualização, isso daqui eu vou mostrar até um caso de sucesso, que a parte da aprovação ambiental, ela conseguiu, graças à visualização do projeto, acelerar em 1/3 do tempo. Planejamento da minha construção e depois a manutenção. Vou falar um pouquinho sobre o projeto preliminar. O projeto preliminar, basicamente aqui, ele vai focar no custo-benefício. Por que e é assim, muito inteligente do que a Cinfra está fazendo, de solicitar primeiro o projeto preliminar. Porque o projeto preliminar, ele é um pouquinho diferente quando eu vou fazer, por exemplo, de uma edificação. Eu tenho um terreno, eu vou determinar algumas coisas, a geometria básica daquilo, se vai para lá, vai para cá, estudo do solo, ok, legal. Aqui eu estou ligando o ponto A com o ponto B. Eu posso ligar o ponto A com o ponto B, ou fazer a restituição, ou a colocação de dispositivos de intersecções, etc., de N maneiras, de várias soluções. Não é uma única solução. E qual é a melhor solução? Ou eu vou aceitar na primeira vez que eu fizer, a primeira vez eu falo, é esse aqui, já vou fazer executivo, ó, legal, tal. Não, ninguém acerta da primeira vez. Ou no mínimo, eu só tenho uma opção, então eu não tenho escolha. Quando eu estou fazendo um projeto preliminar, eu tenho escolha, eu quero ter escolha. É a melhor opção? Por que é a melhor opção? Então eu tenho que calcular os custos e benefícios. Então eu divido um pelo outro, eu tenho a razão custo-benefício. O que tiver maior razão, obviamente o que eu vou escolher. Eu não vou escolher o que vai me custar mais e ter o menos benefício, o menor benefício. Então, o que são esses benefícios? Tempo de viagem, segurança, aquela rodovia, e principalmente aqui, é para escoamento de grãos. Então, em ferrovias, a gente tem até o eixo, o sentido importação e o sentido exportação. Por quê? São declividades diferentes. Eu tenho que considerar o meu vagão cheio e o meu vagão vazio. Quando ele está cheio, eu vou maneirar nos grades. Quando ele está vazio, não tem tanta importância. Então, eu tenho que considerar isso na hora que eu estou fazendo o projeto. Aqui também. Então, esses são os benefícios. Mas aí o custo pode aumentar muito. Se eu fizer toda a rodovia com 1% de grade, o custo vai, né, ficar altíssimo. Mas e se eu fizer com 5%, 6, 7, 8%? Opa, espera aí. Aí o caminhão vai demorar muito tempo para gastar uma quantidade de combustível gigantesca. Ao longo de 30 anos, isso vai ser muito dinheiro. Então vamos gastar um pouquinho mais para fazer, para reduzir. Então, todas essas opções têm que ser pensadas. E é nesse momento de projeto. Eu não posso ter uma ferramenta aqui que seja burocrática demais para eu fazer essa visualização. Esse é um gráfico parecido com o que o Dilardo mostrou, mas, apesar dele ser meio complexo aqui, atente a essa linha laranja aqui. Dentro do BIM de infraestrutura, eu jogo a preferência para a análise e desenvolvimento do projeto conceitual. Eu tenho muito mais tempo aqui, porque é aqui que eu vou poder mudar da maneira que eu quiser e o custo dessa mudança não vai ser impactante. O custo da mudança no projeto executivo, na hora que eu estou gerando a documentação, é onde começa a ele custar muito mais do que eu não fazer aquela mudança. Se eu descobrir algum problema no meu projeto na hora de desenvolver meu projeto executivo, conceitual, eu vou gastar muito para mudar aquilo. Na obra, então, esquece. Então, eu tenho que gastar mais tempo aqui. Então, é por isso o projeto preliminar ele tem um fator muito importante para dentro do BIM. E o que é mais fácil fazer esse projeto preliminar? Dessa maneira, onde eu vou gastar horas e horas ali desenhando, só colocando a informação de referência, para depois começar a fazer os primeiros estudos, usando o AutoCAD, faz
hot dog, mas não é muito bom também, né, para fazer um projeto, ou dessa maneira, onde eu tenho um software que vai conseguir trazer a realidade, as normas de projeto, ali estou inserindo velocidade, ali ele já está colocando os raios, espirais, conforme a norma, e a partir desse momento eu estou fazendo o projeto em si, a modelagem de uma concepção de projeto, de uma ligação entre o ponto A e o ponto B. Eu não estou fazendo aqui o projeto executivo. Eu não preciso ainda aqui mostrar estaqueamento, mostrar as curvas de nível, etc. Está tudo ali. As informações estão todas ali. E bem a informação. Mas nesse momento eu quero estudar a melhor opção. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou transferir isso para a apresentação. É por isso que a exigência da entrega dentro dessa solução, que, modéstia à parte, ela é a única no mercado que dá essa capacidade de análise de criação. Então, também é devido a isso que eles falam assim, faça aqui um estudo preliminar dentro dessa opção. Porque eu vou conseguir modelar de forma muito rápida uma rodovia, um projeto de ligação entre o ponto A e o ponto B, vou conseguir comunicar isso muito bem, e uma coisa que foi comentada aqui, né, a parte de apresentar isso ao público, fazer a parte de mostrar isso para as pessoas. As pessoas não entendem aquelas linhas, etc. e tal. É muito difícil. Aqui eu consigo entender exatamente aonde a rodovia vai passar, quem vai afetar, como que ela vai funcionar. E isso não é um desenho 3D. Se vocês olharem aqui, tem estaca, tem tamanho, tem objeto. Aqui eu coloquei uma New Jersey. A partir do momento que eu coloquei essa New Jersey, ela vai ser quantificada. Ela tem a quantificação. Ali ele tem um volume, é um volume de concreto. Se eu quiser colocar ali algum item, por exemplo, de ferragem, eu também tenho na parte da obra de arte. Então eu vou conseguir modelar isso de uma forma muito rápida. Então aqui eu fiz essa modelagem desse trecho, mais ou menos uns 5 quilômetros, em meio dia. Só para quando a pessoa tem uma proficiência, e não é difícil, porque aqui o maior valor está na engenharia, então eu estou definindo os tempos. Parece coisa assim, não, mas isso eu não defino em projeto preliminar. Isso não é taper, intersecção, não, projeto preliminar. Geralmente o DENIT recebe como EVTEA um projeto em 1D, que eu chamo. Só tem um comprimento só, não tem nem a largura. Então, quer dizer, aqui eu já estou em 3D. Então, isso sim é fazer o projeto, o entendimento, a ideia que eu estou desapropriando, qual vai ser a área de desapropriação, tudo isso no momento ainda de concepção. A partir daqui, eu consigo partir para o executivo com muito mais segurança do que simplesmente analisando em cima de uma base GIS, uma base sem referência. Lembrando que essa base aqui, que ela veio para cá, ela pode ser obtida de N maneiras. Né? Hoje a gente tem tecnologias que a NASA tem toda a superfície terrestre. Ok, não é para fazer projeto, mas ela pode ser para iniciar estudos bem preliminares. Eu tenho drone, que eu consigo transformar em modelo digital de terreno. Eu tenho imagens ortorreferenciadas. Eu tenho uma série de maneiras de obter informação rápida para começar a fazer o projeto. E aqui já mostrando até itens como superelevação, distribuição de superelevação automática, etc. Em pouquíssimo tempo eu tenho um projeto em 3D, inclusive o mesmo projeto está mostrado ali naquela TV ali na frente. Depois eu vou passar o link para vocês darem uma olhada melhor. Já tenho as sessões, então vocês viram, eu modelei primeiro todo o meu projeto e agora eu tiro o que eu quiser, tiro sessão, tiro quantidade, posso já começar a fazer estudos de drenagem, né? Aqui ligando, sabendo de qual ponto a qual ponto. Ele não vê só para cima, vê para baixo também, né? Então eu sei aonde que está aquela minha tubulação e a declividade dela. Se eu tiver que fazer um recobrimento maior, vocês vão notar que eu vou mudar o tubo e a caixa vai alterar automaticamente a altura. Isso é informação interligada. A caixa sabe que o tubo existe e vice-versa, né? Então eles estão interligados. Eu posso gerar também a visualização. Isso é uma coisa
muito boa também dentro do próprio software. Fiz o projeto, faço um videozinho passeando, exporto isso e entrego para quem quiser ver. Jogo no YouTube, etc. Ok? E depois disso, aí que vem a parte legal, nada do que eu fiz está perdido. Está perdido, como assim perdido? Para um projeto executivo. Porque dentro do software, e aí também é um pouco da qualidade de ter uma conexão incluindo todas as soluções, é a interoperabilidade entre as soluções. Agora eu vou para o software aqui, no caso do Civil 3D, que é para projeto executivo, eu vou importar e vou lá. Eu já estou com os meus eixos, o estaqueamento pronto, eu já estou com os pontos notáveis ali, estou com as curvas de nível, ele já importa também já está ali com o projeto, né, do corpo. Eu vou colocar aqui também os perfis que já vieram também daquele meu projeto. Então está tudo aqui. O que eu vou precisar é entregar isso daí. Ele já gera as folhas automaticamente, está aqui o perfil, eu adiciono qualquer tipo de informação dentro da norma, eles têm os templates já dentro da norma, né? E com isso eu consigo jogar, representar ali a obra de arte especial que foi feita lá no InfraWorks, e com isso gera as plantas e entrega. Né? Esse é o projeto preliminar com a documentação no final das contas. Okay? Então é mais fácil fazer dessa maneira. Isso eu fiz uma. Aqui eu posso fazer várias. Posso fazer N. Ali tem umas 7 opções. Eu faço intersecção em nível, eu faço intersecção em desnível, qual é a quantidade de uma, qual é a quantidade de outra. Eu comparo uma com a outra. Aqui é a tabela de quantitativos, então tem tudo aqui. Se eu colocar lá um poste, ele conta. Se eu colocar uma árvore, ele conta. Se eu colocar a calçada, está aqui área e volume da calçada. Meio fio, pintura, tudo ele vai colocando ali e eu posso comparar. Eu tenho um modelo mais esconso e depois um modelo mais retilíneo. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois eu vou poder escolher? Aqui eu posso comparar qualitativamente com os quantitativos levantados e também com os benefícios daquela estado. Eu sei qual tem o maior grade, qual não tem, etc. Qual é o maior tempo ou menor tempo de viagem. Então a criação desse modelo, né, é muito simples. Eu posso vir com um modelo digital de elevação de qualquer origem, inclusive ele internamente faz essa criação também a partir de dados públicos. Eu tenho a topografia, que é levantada de qualquer maneira também, com estação total, com drone, com laser, scanning, etc. Eu tenho a ortofoto, pode vir do Google, do Bing Maps ou do que eu possuo. As interferências, que eu posso pegar no IBGE, no GeoBank, nas informações que eu tenho também em CAD, e jogar aqui, ele já vai me colocar. Isso gera um modelo de implantação. Tá? Aqui um pequeno vídeo mostrando isso. Do CAD, né, são edificações, mas no caso aqui são linhas, né? Algumas linhas aqui que são ruas, CAD puro. Tá? Eu consigo converter isso e ir jogando dentro do software. De que maneira? Primeiro eu importo a ortofoto, depois eu importo a superfície. Com a superfície eu vou importar aquelas informações do CAD. No caso, como ela já está em X, as edificações eles têm uma informação de altura, a rua tem uma informação de largura, etc. e tal. Ele vai importando tudo isso, já vai lendo isso e transformando aquilo que estava em 2D em 3D. Mas com as informações que eles possuem. Se eu tiver mais informações, por exemplo, quantidade de pessoas que estão morando ali, valor venal, tudo vai junto. E eu posso criar mapas temáticos e uma série de coisas. Tá? E aqui começar a fazer as minhas análises. Né? Então aqui no caso é a mesma coisa, eu vou fazer 2 estudos, né? Um estudo de um túnel e um estudo de um viaduto. Qual é a melhor opção, por onde que eu vou, como que eu vou e o que eu vou escolher. Aqui eu consigo fazer isso de forma mais rápida e qualitativamente. Tá? Então é uma maneira mais fácil de gerar esses projetos preliminares. Ok?
com tempo um pouco atrasado, tem bastante coisa para mostrar, mas só mostrando para vocês que é possível fazer tanto de uma maneira quanto de outra, e depois comparar essas duas maneiras. Okay? Desapropriações, como eu disse, eu posso fazer já os estudos de desapropriação diretos nas ferramentas, tá? O que eu estou falando aqui é o uso. Quando eu estou falando disso, eu tenho uma coleção, né? A Autodesk ela trabalha com uma coleção de softwares medido como um pacote, como se fosse o Office, né? E dentro delas tem um software especial que vai fazer a análise dessas desapropriações. Eu tenho a minha faixa de domínio, eu sei aonde eu vou ter que enviar, etc. e tal, e quais são as pessoas se eu jogar ali todos os dados. Estudos de alternativas. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu vou fazer um estudo, nesse caso, ligando ponto A ao ponto B. Em vez de eu sair desenhando, como foi lá no outro caso, eu vou fazer de outra maneira. Eu vou imputar no software as condicionantes que eu quero. 80 km por hora, grade máximo de 4%, cortes acima de 30 metros põe um túnel, aterros acima de 30 metros põe uma obra de arte, etc. Vou colocando tudo isso e falo que eu quero que ele passe em alguns pontos chaves aqui, vou fazer algumas manchas falando que aqui não pode passar, ou se passar vai ter um custo maior, né, porque são áreas de desapropriação adensadas ou desapropriação cara de ser feita. Isso aqui é um caso real de um anel viário em Joaçaba, Nerval, e eles, não sei como que eles chegaram em valor, de 20 milhões de reais para fazer a obra inteira, do anel viário inteiro, né? E o projeto era uma seta reta, o estudo, sei lá quem fez aquilo. E no final das contas, quando a gente jogou aqui ele procura o melhor traçado, né? A gente chegou no valor mínimo de 200 milhões de reais, não de 20 milhões de reais. Então, por quê? Porque não foi considerado uma série de coisas. A região é montanhosa, tem o que eles estavam querendo não ia se adequar. Para diminuir o valor, eu teria que diminuir a velocidade, aumentar o grade, etc. E mesmo assim não chegou. O mais barato que a gente conseguiu aqui na análise foi chegar em 100 milhões. Então aqui isso sem ainda considerar as intersecções, etc. Então ele faz o estudo e análise de traçado. Parte de drenagem também, né? Uma parte ainda conceitual, verificação de bacia, rede de drenagem, os bueiros de grota. Ele faz aqui a análise também, ele associa um com o outro, já faz a análise da solução. Então, qual é a melhor solução, uma duelo, um bueiro triplo, duplo, etc. Gera um relatório e aqui mostrando o vídeo rapidamente de como que isso é possível ser feito dentro da solução. Eu seleciono, ele já tem, aqui sim, né, eu consigo pegar, como eu consigo ter a noção e pegar pela internet uma área bem grande do meu projeto, eu vou conseguir determinar essas bacias de forma automatizada. E além disso, o caminho d'água já é criado, etc. E quando eu vou colocar agora a solução que eu quero, ele já vai calcular qual é o diâmetro mínimo a partir dos dados de entrada. Então, a equação de chuva, pluviometria, etc. e tal, daquela região. Então, eu consigo jogar aqui e, com isso, gerar qual é a solução que eu preciso para pôr nesse ponto. Então, dentro do projeto ainda preliminar, eu consigo avaliar coisas que podem ser decisivas para o custo da minha obra, se eu vou passar naquele local, se ele tem altura suficiente para suportar aquela solução, porque se eu faço o projeto ali, depois descubro que eu vou ter que elevar o grade, isso vai aumentar o custo, porque descobri que eu vou ter que colocar uma duela 2 por 3 metros e eu fiz o projeto, ele só tem uma altura ali de 1,5 metro. Então eu vou ter que elevar, ou vou fazer alguma coisa, mudar de local. Então eu consigo fazer essas análises aqui deu um diâmetro de 3 metros. Logicamente não existe um tubo, a não ser for arma. Mas aqui eu optei para jogar uma duela dupla, e aí eu consigo fazer, inclusive, a modelagem aqui das alas, etc. Então você pode ver que é bem fácil, bem rápido de fazer isso também no ambiente. Lógico, aqui você tem que saber a engenharia da coisa, mas o software ele te entrega mais rápido. Projeto executivo. Começo com a drenagem, a parte de geologia, a parte de topografia,
E a partir de geologia eu tenho que jogar isso tudo dentro do software. O software faz todas as análises de topografia, etc. e tal. Tem vários topógrafos já utilizando o Civil 3D no Brasil. Eles aboliram totalmente os softwares de análise topográfica, de poligonais, etc. e tal. O Civil 3D consegue fazer isso tudo. E também depois a parte de geologia. Mas a parte legal também da parte de topografia é que ele reconhece já nuvem de pontos, gera superfície a partir de nuvem de pontos e uma série de outras coisas. A parte do projeto geométrico, aí é que entra a parte que mais interessa a Sinfra, né? Que isso esteja sendo feito dentro das normas, e então eu vou decidir qual é a rodovia e a classe, e automaticamente o meu projeto vai aparecer alguns avisos aqui, esses pontos de exclamação, falando que ele descumpriu uma norma item tal do manual IPR X da página tal da tabela Y. Curvas mínimas, tangente mínima entre curvas sucessivas, critério de influência óptica, uma série de outras coisas, tangente mínima, tudo ele vai ser apontado e eu paro o mouse ali e ele me mostra todas os itens da norma que estão sendo comprometidos naquilo ali. Depois gera um relatório disso daí também. Tá? Aqui um pequeno vídeo mostrando isso daí, que é bom também, né? Então, por exemplo, aqui eu estou mudando um grade, automaticamente mudou aqui a minha seção, automaticamente mudou também o meu quantitativo. Aqui eu tive o quantitativo do que eu quiser, pavimento, terraplanagem, tudo. Mas o principal é também a observância das normas que eu estou inserindo para o meu projeto. Será que está ok? Se não está ok? E é por isso que também é necessário entregar dentro do formato, dentro já da solução, porque a Sinfra vai receber isso, vai abrir, vai rodar o relatório e vai ver se está tudo ok. Acabou. É isso que ela vai ver. Se não tiver ok, pelo menos, a primeira coisa é verificar se está atendendo a norma. Se o raio está certo, se a velocidade, etc., daquele trecho, etc. Tal. Se não tiver, ou o projetista justifica, ou ela altera. Então, fica muito mais fácil a verificação do projeto e a rapidez na comunicação entre os elementos. Então, eu fiz uma pequena modificação ali, porque ele falou que a curva estava muito pequena para fazer ultrapassagem, né? Então, ele fez aquela modificação. E uma outra coisa é que eu não preciso exportar isso para CAD, etc. Tudo dentro dos próprios Civil 3D para gerar a entrega. Tá? Então eu não preciso. Tá? Esse daqui é uma planta, que ele verificou ali, uma planta entregue dentro do Civil 3D. Não precisou fazer pós-tratamento nem nada. Parte de drenagem é a mesma coisa, né? Eu consigo fazer toda a rede de drenagem, fazer o cálculo hidráulico, tirar os quantitativos, tirar todos os dados de forma executiva, tá? Que é a mesma coisa, o vídeo, vou mostrar rapidamente. Eu vou começar a criar a rede aqui, né, umas caixas, para fazer o design aqui um pouco mais para baixo. Escolho lá o tipo da caixa, etc. E no momento que eu vou colocando aqui, ele já vai botando a cota de topo, de fundo, a declividade, a largura, o comprimento, e isso tudo de forma automática, em 2D e em 3D. Então, porque ele já está associado àquele ramo, àquele item, e com o recobrimento mínimo que eu já coloquei como regra. Então, é uma facilidade maior. E depois eu posso fazer o cálculo disso daqui também. Okay? Obras de arte especial, né? Eu posso fazer preliminarmente aqui dentro do próprio InfraWorks, aqui mostrando para vocês um pouco como que funciona dentro do InfraWorks, como que eu faria essa obra de arte. Acho que a licitação da Sinfra não está exigindo ainda essa parte, mas é uma parte que é possível também, né? Nas próximas já começaram a ser solicitado a inclusão. A CCR e a Arteris já solicitam, né, a obra de arte também dentro do projetos de BIM. Uma dentro do InfraWorks, que é uma parte mais tranquila, e depois eles fazem isso no Revit também, né? O Revit é usado para fazer o projeto da obra de arte, o projeto executivo da obra de arte. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou usando várias soluções para chegar no meu projeto no final. Porque não existe uma solução mágica que vai fazer tudo também, que seria muito complicado
um software que vai fazer tudo isso daí. Seria um sonho, mas infelizmente ainda não existe. Então aqui o posicionamento, aqui no caso, isso daqui foi um trabalho que a gente fez lá junto com o DENIT, e eles estavam uma recuperação de uma obra de arte existente, e eles queriam reconstruir aqui, né? Então eles tinham um rascunho lá, né, posicionando os pilares, as olarinas, etc. E aqui a gente foi modelando dentro do software, né? E eles tinham na viga aqui, eles tinham uma peculiaridade da geometria da própria viga, né? E é muito difícil fazer isso manualmente, essa geometria, que eles separam, né? Então ele tem todos os itens, né? Então eu consigo separar. Então eu vou selecionar, por exemplo, aqui um item, e num determinado ponto da seção, ela tem uma altura maior e depois ela desenvolve, né? Isso é muito difícil, às vezes, a gente conseguir fazer, modelar isso daí, desenhar isso em 3D, né? Tem um catálogo gigantesco de coisas, mas dá para criar, isso é uma outra parte, né? Que eu vou comentar, os objetos são criados, então é um trabalho que a minha Academy, que a 4D lá do Girard faz também, né? Criação de objetos. E o interessante é que dentro do Revit, por exemplo, uma das funções novas do Revit é reconhecer geometrias especiais e fazer a distribuição de armação de forma automatizada. Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando muito lá, que é o encontro dos dois mundos, o mundo de infraestrutura e o mundo de edificações. Então, com isso, de uma forma bem rápida, eu consigo fazer a modelagem inicial da minha obra de arte. Depois, a própria documentação e quantitativos, né? Aí eu também consigo fazer aqui já usando o Revit. O Revit que ele tem ali, principalmente essa parte que eu vou mostrar, a parte de fazer a distribuição de armação de forma automatizada. Então, isso acelera o processo, né? E também evita uma coisa que o pessoal da CPTM fala muito. Às vezes eles recebem um projeto que tem mais aço do que concreto. Então, quer dizer, eles não conseguem colocar concreto no pilar, porque tem tanta armação que o concreto não entra, não funciona. E quando eu faço aqui, ele vai mostrar exatamente isso, né? Não dá para fazer não. Então, aqui é essa parte também do projeto executivo da obra de arte. Sinalização, dispositivos de segurança, né? É possível também fazer dentro dessas soluções. Então, fica bem visual. Isso é uma coisa interessante. Ele faz análises de ultrapassagem, faz análises de segurança, de visibilidade, etc. e tal. Parte de pavimento também, eu consigo criar todo o projeto de pavimento, separar todas as camadas, ter o quantitativo exato de cada coisa. Uma coisa dentro do aterro, a gente sabe que o aterro, as últimas camadas, ele tem uma outra categoria de compactação, então eu pago de forma diferente, então eu consigo determinar isso e quantificar, estratificar isso de forma separada. Uma coisa interessante, cada item, não só da pavimentação, mas de qualquer item do projeto, eu consigo criar um Classification Code, né, que é a norma, né, basicamente, do BIM, que tem a codificação, no caso aqui eu estou fazendo pelo ciclo, e o nome. Com isso, depois eu crio os quantitativos, né. Aqui o modelo federado, que isso é a grande coisa do BIM, depois que eu consigo fazer todos os projetos, eu visualizar eles todos de uma forma única. Eu não construo nenhuma obra. Primeiro vamos fazer arquitetura. Depois eu vou fazer... Não, eu faço tudo de uma vez. Eu vou fazendo as coisas junto. Eu não termino o pavimento. Agora vamos quebrar tudo e colocar drenagem. Não é assim. Então as coisas têm que funcionar junto. Então tem que funcionar também no computador. E aqui mostrando que a minha base aqui desse pilar está junto daqui, exatamente nessa faixa da minha sondagem, que é apropriada para eu colocar aquilo ali. Isso é uma das coisas que o modelo federado pode me mostrar. Outra parte é a análise de trajetória, né? Isso é uma coisa fundamental. Depois do meu projeto pronto, saber se o veículo tipo vai passar ali, principalmente nas intersecções, né?
eu consigo fazer isso de forma gráfica em 3D, colocar o gabarito, em vez de eu colocar o gabarito, eu já faço isso. Ele já tem todos os veículos tipos brasileiros, etc. e tal, do DEMIT, e eu consigo fazer vários tipos de movimento, inclusive a parte de estacionar o próprio veículo, né? Foi a primeira vez que eu estacionei um caminhão desse tamanho aqui. Foi tudo tranquilo. Eu tenho as vistas, etc. Ele é bem rápido, fácil de utilizar e visual. E isso garante que, pelo menos, o seu projeto, uma coisa está no raio certo, outra coisa está na largura correta, na velocidade, etc. Okay? Análise de interferência. Isso daqui é um modelo 3D. Quando eu li assim, eu pensei que era uma foto mesmo de um lugar, mas não é não. Isso aqui é uma placa, isso está tudo dentro do InfraWorks. Depois foi jogado no software, no Navisworks, e lá a gente pediu para analisar a sinalização, com a drenagem, todos os itens, e daí foi achando algumas coisas erradas. Porque uma sinalização dessa, ela não fica chumbada, ela tem uma fundação, ela tem uma profundidade. E aquilo, às vezes, quando eu vou fazer, eu descubro que já fizeram uma caixa ali. Ok, em infraestrutura é fácil de mudar isso, né? Eu estou trabalhando na escala do metro. Em edificação, eu estou trabalhando na escala do centímetro. Mas só que eu prever isso antes aqui vai evitar que no campo eu faça alguma coisa errada. Porque vai que foi a sinalização que colocou antes e o cara está dizendo, põe 1 metro para lá. Aí pronto, a água começa a voltar e fazer uma série de coisas. Interferências, como é que você consegue colocar? De para outra? Tudo cadastrado, né? Geralmente, eu tenho que ter essa informação, né? Ou eu vou na concessionária e ela me passa essa informação geralmente está em GIS, né, shape, etc e tal, que o software consegue ler. Se a informação for uma informação boa, né, isso o que eu considero informação boa? X, Y, Z. Se ele tiver informação, geralmente tem XY, não tem Z, não tem a profundidade da linha de gás, da fibra ótica, etc e tal. Aí eu vou ter que fazer uma investigação de campo, sondagem, alguma coisa para saber aquilo. Infelizmente ainda não existe um jeito de jogar isso daí. Tem que ter essa informação. Depois que eu tenho, eu consigo jogar aqui. Quanto mais informação, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela tem toda a rede de drenagem de um determinado ponto, e ela disponibiliza online, que tem todas as informações, inclusive o diâmetro do tubo. Então o software lê isso, XYZ, diâmetro do tubo, e joga um tubo em 3D com o diâmetro já correto. Então isso ele faz. Se essa informação existir, ele lê essa informação e faz. Se ela não existir, infelizmente vai ficar difícil. Então é esse o caso, né? Uma série de interferências, né? Uma quantidade de tipos de interferência, e que eu tenho que analisar se o meu projeto não está interferindo em alguma coisa, passando em cima de alguma coisa, etc. A gente sabe que é muito mais difícil em infraestrutura saber o que tem debaixo da terra, é bem complicado. Mas eu consigo investigar o máximo de informação e consigo jogar isso. E fazer essa análise tem que ser em 3D, não dá para fazer essa análise em 2D. Fica muito difícil, até dá, mas eu tenho que ficar fazendo interpolação, etc. O tempo vai demorar muito. E aqui eu consigo, né, prever mudanças em projetos que não afetem aqui. Reunião de revisão de projeto, isso é muito feito, tá? Então, por exemplo, o metrô hoje faz isso daí com as contratadas dele, eles juntam todo mundo numa sala e começam a fazer a revisão. E dentro das nossas soluções eu consigo fazer, dentro no caso aqui o Navisworks, eu consigo fazer um balonamento, colocar um comentário e associar aquilo a uma pessoa. Então eu entrego o modelo federado, eu comento em cima dele e volto aquilo para a pessoa e ela vai ter que depois solucionar. Aquilo gera um relatório e esse relatório vira aquele cheque. Conferiu isso? Arrumou? Não. Vai arrumar. Não. Vai arrumar. E assim por em diante. Outro grande ganho, né, é a parte da planilha orçamentária. É conseguir quantitativos corretos para aquilo. Uma coisa ele não gera um orçamento, mas ele gera os quantitativos, que já é uma boa parte do orçamento. Então, se eu tenho quantitativos exatos do que eu quero, e aí, em vez de eu falar, o aterro com 100% do próprio vai ser 20% do todo o aterro.
Se eu estou chutando, aqui eu consigo saber o valor real. Então, eu vou ter que fazer uma retirada de camada de tantos centímetros. Consigo jogar aqui e fazer isso daí. Na parte de construção, mesma coisa, planejar essa obra. Como que eu vou planejar, por exemplo, esse caso aqui da Camargo Correia, a Ponte Laguna, como que eu vou fazer o ataque, como que eu vou fazer a construção, como que eu vou fazer aqui. Eu tenho uma planilha, né, geralmente feito num projeto Primavera, mas eu tenho um modelo 3D, um modelo BIM. Então eu consigo associar, né, o próprio, aqui no caso do Navisworks, ele também consegue jogar aqui, no caso de jogou o MPP lá do Project, ele tem ali um graphic grid, e com isso eu vou pegando cada item e associando ao meu modelo. Depois, no final, eu posso gerar um play, né? E dentro daquele play eu vou visualizar como que aquilo vai ser construído, cada fase, cada item do meu projeto. E aí isso pode valer tanto para a ponte ou ataque de terraplanagem. Eu vou jogar o corte 1 no aterro 1, etc. Então, como que eu vou fazer isso? Qual que vai ser o momento? A drenagem? Qual que eu vou fazer primeiro? É o planejamento da minha obra sendo feito dentro da fase, novamente. É aqui que construção virtual, né? Então, se eu construir aqui, se aqui no final, o meu planejamento, se eu executar o planejamento aqui e aparecer uma ponte aqui, opa, pelo menos o computador está sendo construído. Se eu executar o planejamento e eu começar a fazer, por exemplo, essa torre ou as minhas hastes aqui, antes de eu fazer a fundação, tem uma coisa errada. Eu planejei errado, aquilo não vai ficar de pé, né? Então eu não vou conseguir fazer. Okay? E aqui ele tem todos os dados quantitativos, etc. E tal, eu posso fazer o acompanhamento. Parte de construção, como o próprio Gerardo hoje de manhã comentou, mas se alguém não esteve hoje de manhã aqui, eu tenho softwares que fazem a parte de controle de qualidade, relatórios de acompanhamento de obra, folhas, tarefas e atribuição de atividade direto no modelo. Isso é, eu tenho que fazer o bueiro, a linha de drenagem XYZ. Está pronto? Não está. Eu consigo clicar no modelo e falar, não está pronto. Depois eu tirar um relatório do que foi feito e do que não foi feito. Então, acompanhamento, etc., pode ser feito diretamente por esses softwares. E isso gera o que a gente chama de ambiente de trabalho colaborativo. Hoje nós temos as ferramentas BIM 360 que conseguem fazer isso de forma direta. Então eu tenho as projetistas, no caso, aqui se for uma apresentação que a gente fez para a Artesp, que está adquirindo isso daqui também, na verdade, a Artesp é uma agência reguladora lá de São Paulo. A Artesp ela vai exigir no contrato da concessão rodoviária o uso do BIM. Isso é, as próximas concessões vão vir no contrato da concessão que ela tem que fazer os projetos em BIM e entregar para a Artesp. Então esse é o primeiro caso que isso está acontecendo de uma concessão. Isso geralmente era muito mercadológico, né? Deixa, a concessão é dele, faz do que ele quiser, ele vai estar perdendo dinheiro, né? Mas só que a Artesp viu que não, porque ela tem uma série de coisas do contrato que as concessões às vezes não estavam cumprindo no prazo correto, por causa que estavam usando tecnologia, e eles também não. A Artesp é muito, ela confere muito, ela analisa muito, ela faz muita análise, não estava conseguindo fazer essas análises. Então ela tem uma ferramenta que é o BIM 360 que consegue comunicar com todos esses elementos, com todas essas pessoas, de forma integrada. E o mais interessante é que cada um tem o seu privilégio correto. Eu consigo colocar os privilégios, colocar acesso, etc. E tal. Então a CCR, também nesse projeto do BIM, eles contrataram essa ferramenta e eles estão fazendo o gerenciamento do projeto na nuvem. Isso é, terminou o projeto, joga na nuvem, eles verificam. O visualizador, esse software, ele consegue visualizar os arquivos. Então eu não preciso, às vezes, por exemplo, se eu quero ver só algumas coisas, eu não preciso abrir o Civil 3D ou o InfraWorks, eu consigo visualizar aqui dentro. Né? E isso é um exemplo. Inclusive, se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar esse endereço aqui, bit.do/BIMtool, que vocês vão acessar exatamente esse modelo em 3D, pode ser do celular, vocês conseguem
visualizar e ver isso daqui em 3D. Isso é uma outra parte bem interessante da colaboração. Então eu colaboro e mostro, vou fazer uma audiência pública do meu projeto. Publico, isso daqui qualquer um pode acessar, etc. Né? E a pessoa vai começar a visualizar o projeto, como que ele vai ficar. Né? Então ele consegue acessar isso de um endereço, joga isso no Facebook, joga, etc. Transparência, colaboração e tudo mais. Não é possível. Alguns browsers não estão habilitados para mostrar figuras em 3D, etc. e tal. Uso melhor o Chrome em casa, mas muitos celulares vão funcionar. Eu consigo jogar um vídeo, uma série de coisas. E a parte também de colaboração, porque eu consigo entrar, isso aqui é tipo um Facebook de infraestrutura. Se a pessoa, e é gratuito, ela pode fazer um login, usuário e senha, e fazer comentários no projeto. Então, não gostei disso daqui, etc e tal. Abre muitas possibilidades, né? Muita gente vai palpitar. Mas o interessante é que isso pode ser feito no ambiente de projeto também. Então, por exemplo, eu vou fazer uma simulação aqui disso, que dentro de aquele mostra um mapinha onde que eu estou. Eu vou pegar aqui, vou fazer o login, e o comentário que eu fizer aqui, depois vai aparecer no software, no meu projeto. Então eu consigo, aparece lá um design fit, né, que a pessoa fez um comentário XYZ. Eu clico, ele dá um zoom no local e eu verifico se aquele comentário é procedente ou não. Então eu consigo fazer uma colaboração entre as pessoas ou entre a comunidade ou entre pessoas. O governador quer ver o projeto, quer palpitar, pode fazer. Ele não precisa ter um infraworks instalar, saber mexer do browser ou do celular ou do tablet. Aqui eu estou dentro do infraworks, apareceu ali, né, comentário. Daí eu posso, ainda não tenho a opção de mandar GIFs animados, etc., mas eu acho que nas próximas vai ter. Okay? Então é bem interessante que dá para fazer isso daí também. Operação e manutenção, são duas coisas bem interessantes. Uma coisa é, por exemplo, o levantamento de dados. Que eu vou mostrar de sinalização, com o AutoCAD Mobile, mas podia ser com qualquer outra coisa. O pessoal fala assim, mas por que eu uso o AutoCAD? Por que tem um AutoCAD no celular? É difícil desenhar. Eu não quero desenhar no celular, eu quero obter informação. Eu quero levar esse desenho no campo e eu quero colocar informação. Por exemplo, aqui eu estou colocando os blocos. Uma série de blocos no levantamento de sinalização que eu estou fazendo. Pode ser de drenagem, poderia ser de problemas no pavimento, checklist, uma série de coisas, né? Eu posso fazer com isso. O interessante é que o AutoCAD tem geolocalização. Se eu estou numa planta geolocalizada, logo ele me mostra exatamente onde eu estou, puxo os bloquinhos, faço as coisas bonitinhas e depois no próprio posso tirar foto. Tiro foto, um bueiro assoreado, tiro foto, quilômetro tal, estou ali no meu projeto, ponho um comentário e jogo aquilo ali. Tá ali. Dentro desse pacote Office da Autodesk aí, o AutoCAD Mobile é o completo, então não dá para fazer isso tudo, né? O gratuito, infelizmente, não dá para fazer isso tudo. E depois, quando eu estiver no computador, ou a pessoa que estiver no computador, né, ela vai abrir e vai estar lá todas as informações. Está ali o Facebook do projeto ali, né? Os comentários, curtir, etc. Posso ver a imagem que ele tirou da foto, posso fazer esse sistema de colaboração para levantamento de informação e operação e manutenção, né? Checklist, verificação, etc. E depois tomar decisão. A outra parte é a manutenção de pavimento. Isso daqui é uma nuvem de pontos. A nuvem de pontos, ela serve como base para eu identificar algumas coisas. Então, patologias, coisas que eu tenho que mudar, por exemplo, fazer a manutenção naquele pavimento. Então, eu tenho rachadura, tenho trilho de roda, tenho afundamento, tem uma série de coisas que acontecem com o pavimento. E, geralmente, eles não ficam bonitinhos como eu fiz o projeto. Eles não têm a mesma declividade, ele tem ondulações, ele tem uma série de erros. E, ao longo do desenvolvimento, da vida útil do meu pavimento, ele vai sofrendo uma série de deformações. A nuvem de pontos levanta essas deformações. Eu consigo pegar, por exemplo, aqui eu estou pegando a área da estrada, né, pelo Google, e ele já cria um modelo 3D. Eu acho que eu não deixei nenhum vídeo
mostrando isso, mas é isso quando ele faz. Eu não tenho nenhuma informação, tenho zero informação. Dentro do software eu faço um quadrado e ele cria um modelo 3D com as informações que estão na nuvem. Tá? E aqui eu jogo a nuvem de pontos. O interessante é que ele reconhece já na nuvem de pontos as linhas de faixa, as linhas de bode, as linhas de meio fio. Por quê? Porque essas linhas vão servir de referência para quando eu fizer o projeto. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma fresagem no trecho. Vou fazer uma correção geométrica, mas não só a correção geométrica, né, dos defeitos, mas também o pavimento está com trilho de roda, etc., nessa faixa. Então, eu reconheço os pontos, as linhas, isso vai servir de referência quando eu for para o Civil 3D, e dentro do Civil 3D ele tem um módulo especial para fazer isso, que é a fresagem, quando eu vou fazer, além da fresagem, que ela tem as ondulações do pavimento, não é 10 centímetros, fazer uma fresagem de 10 centímetros, 5 centímetros, não é 5, é 4, é 3, ela varia, porque eu estou fazendo, ou eu vou deixar o mesmo defeito, o mesmo problema. Se eu fizer 10 em tudo, o que está errado aqui vai 10 para baixo só, errado. Então eu não posso fazer isso. Então o que acontece? Às vezes falta material, às vezes sobra material. E às vezes eu não consigo fazer a correção da geometria de forma correta. E isso é o pior. Né? Eu faço um trabalho grandioso e eu não consigo fazer a correção de forma correta. Então está aqui o pavimento existente e o quanto que vai fresar, corrigindo. E aqui a nota de serviço daqui. Né? Então ele gera isso com um quantitativo correto, com a correção do pavimento de forma correta, geometricamente falando. Essa nota de serviço pode ser passada para a empresa que vai fazer, ela vai conseguir fazer a fresa de uma maneira muito melhor. E também depois a parte de jogar a camada de pavimento. Então ele tem 3 módulos. Fresa, às vezes eu não faço fresa, só jogo uma camada a mais de pavimento, mas novamente eu vou ter que fazer a correção, não é sempre uma camada de 5, 4, 3, etc. Ok? Então ele gera os quantitativos, gera o nota de serviço e entrega isso para a consultora, ela consegue fazer exatamente como eu queria que fosse feito. Rapidamente, caso de sucesso usando o BIM, infraestrutura. Eu tenho aqui o Ponte Parque Bulemax, lá em São Paulo, foi feito no InfraWorks. O interessante é que o pessoal lá comentou que o maior ganho, dentro daqueles ganhos, né, eles citaram vários ganhos, mas o maior ganho para eles foi a aprovação rápida do projeto no pessoal de meio ambiente. Eles conseguiram aprovar em 1/3 do tempo, porque eles conseguiram ver a ponte, aonde seria, etc. E tal. Então, a visualização para o pessoal de meio ambiente é muito importante. Tá? Então, está aqui algumas coisas. Esse outro projeto, né, é lá na Califórnia, e eles fizeram, lá eles usam muito, a Caltrans é um dos nossos maiores clientes. Né, eles têm, acho que uns 500 Civil 3D lá. E eles usam muito e eles exigem também os projetos dentro do software. E esse é um projeto muito grande que eles fizeram lá, de 72 milhões de dólares, só que só 3 quilômetros de projeto. Né? E aqui alguns comentários do pessoal da Caltrans e da própria da empresa que fez o projeto. Né? Então eles conseguiram fazer de forma muito mais rápida e uma visualização muito melhor, e uma quantificação, resumo, modelo, saber exatamente o que está acontecendo. Eles tinham essa linha, né? Essa linha que eles queriam saber exatamente como que isso estava interferindo com os outros elementos. Toda a drenagem superficial foi jogada, tudo entendido. Magnífico, são dos melhores projetos aí de visualização. Isso daqui está dentro do software, tá? Isso daqui não foi gerado, eles não contrataram ninguém para gerar isso daqui, dentro do software. CPTM, mesma coisa. Interessante aqui, comentando um pouco dos mandates, né, que está acontecendo da CPTM. Eles começaram a fazer alguns projetos. Interessante que lá em São Paulo tem regiões altamente adensadas, né? E aqui é a linha da faixa de domínio. No começo do vídeo vocês podem notar, e aqui tem um pouquinho de invasão da faixa de domínio, né? Então eles estão fazendo o projeto de algumas extensões, etc., já usando aqui, ó, principalmente aqui, né?
Então, tudo isso daqui tem que ser visualizado. Então, eles estão já usando o InfraWorks para fazer essas concepções e exigindo. Aqui um outro exemplo, aqui no caso lá na China, e eles fizeram vários tipos de simulação, principalmente a de tráfego, e eles fizeram uma coisa especial também, que é o uso de realidade virtual para visualização das soluções que eles estavam entendendo. Tá? Eu acho que vai aparecer um rapazinho aqui usando óculos, que dá para entender exatamente todos esses modelos. E usaram muito o InfraWorks para comentários, trabalhos. Né? Então ele conseguiu entrar dentro do modelo e entender exatamente como ele ia funcionar. Okay? Bom, em suma, CAD versus BIM. Na minha opinião, é um pouquinho disso daqui. O CAD fazia muito bem uma coisa, o BIM faz aquilo, mas faz muito mais. Então, é o momento da gente mudar. E principalmente aqui, se você vê uma linha de evolução das tecnologias, e aqui é muito importante essa parte da tecnologia. Ela vai agregando muitas coisas muito rápido. O InfraWorks foi lançado a primeira versão em 2012, 13. E não existia antes. Hoje eu já estou com toda a linha BIM 360, já está funcionando tablet. O iPhone 10 foi lançado porque faz 10 anos que existe iPhone. Então o smartphone faz só 10 anos que existe. Então a tecnologia, a nuvem, ninguém se falava de nuvem há 5 anos atrás, hoje já se fala, tudo. Então as coisas vão mudar estão mudando muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. Então, conforme o tempo de você postergar, por que não iniciar o uso do BIM, maior vai ser o gap entre você e a tecnologia. Então, quanto antes, melhor. Então, novamente, não precisa iniciar com tudo que eu mostrei, começa pequeno, pensa grande, mas ande rápido. Como? Basicamente o seguinte: implementação, pessoas, treinar as pessoas, criar um núcleo, escolher um projeto piloto para começar a fazer isso daí, processos, tá? Aquilo que foi comentado, processo para uso de projeto, processo para verificação de projeto, processo para solicitação dos projetos em BIM. Novamente, às vezes eu não faço determinado tipo de projeto, então eu tenho que solicitar para outro, aquele outro tem que me entregar também em BIM. E tecnologia, só existe uma tecnologia aqui, a AEC Collection. Etapas. Software. Por quê? Aqui já pensando assim, que você já tem os processos escritos do que você faz. Só que você vai ter que criar outros processos. Então você precisa definir qual é o software que você vai usar. É uma loucura tentar criar um processo. Do processo existente, ok. Agora, processos em BIM, é uma loucura você escrever um processo em BIM sem saber o software que você vai usar. Simplesmente isso não existe. Quem tentou fazer isso não saiu do lugar, está patinando até hoje. Quem escolheu o software e a partir dali escreveu os processos, avançou. Adequação de software e hardware. Treinamento, contratar e executar treinamentos, capacitar a equipe, criar esse núcleo, né, e multiplicadores. Projeto piloto, experimentar o ambiente de trabalho real, análise crítica, definir fluxo, integração, conteúdos e padrões, é aqui que você vai fazer isso, né? E avaliação dos resultados, revisão, adequação, melhoria, manual de boas práticas, definir novas metas para a execução do 2 e 3. Novamente, comecei agora com isso, vou adicionar essa outra, vou adicionar isso, vira um PDCA, planejar, desenvolver, verificar, agir. E fica rodando isso daí. Depois, quando vocês perceberam, passou 2 anos, vocês já estão fazendo tudo em BIM e já está tudo certo. Como eu disse, tudo que eu mostrei aqui está dentro de uma única solução que se chama AEC Collection. Então lá, se vocês precisarem, gostei do civil e do InfraWorks, só quero comprar esses dois. Sai mais caro que você comprar tudo, inclusive o civil e o InfraWorks, o Revit, o Recap, para análise de nuvem de pontos, o Map 3D, o Vehicle Tracking, o Navisworks, o 3D Studio Max, o AutoCAD Mobile, tudo num único pacote. Ok? E, novamente aqui, deixando uma última frase, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Achar que a gente vai melhorar o Brasil fazendo exatamente o que a gente sempre fez, não vai melhorar. Então a gente precisa mudar. E se
o primeiro passo que está sendo dado é o primeiro passo que a gente precisa dar. A gente só chega no destino se a gente começar a andar. Então, é isso que a gente precisa fazer. E é esse o desafio que eu deixo para todos vocês. Começar. Porque se não começar, vai começar a ter alguns problemas sérios, até de existência profissional. Isso eu falo por mim mesmo, que eu conheci e conheço muita gente que ficou postergando atualizações tecnológicas. Isso eu estou falando de outras áreas, não tem nada a ver com essa daqui, que depois acabaram não sendo mais efetivos. Hoje a gente vê esses exemplos ocorrendo todo dia. Uber, Netflix, etc. Ok? Então esse é o desafio principal aí para todo mundo. Vamos começar a mexer. Ok? Muito obrigado. Nosso tempo, devido à sua viagem, é escasso. Para encerrarmos, Rodrigo, por gentileza, fazer as considerações aqui da apresentação. Só uma última coisa que eu acabei esquecendo. O último link aqui embaixo é um blog nosso, tá? Ali tem uma série de tutoriais, exemplos, tudo que eu falei aqui, artigos, etc. Vale a pena muito ler, vale a pena acompanhar, tem muita coisa lá, muita informação, ok? E tem o meu e-mail aí, se quiserem falar comigo, fiquem à vontade. Geralmente eu levo entre 6 a 8 meses para responder, mas eu tenho. Obrigado, Pedro. Em nome da minha Academy, da Sinfra, a gente agradece a sua presença, a sua participação aqui, com essa palestra bastante ilustrativa. E da mesma forma que a gente fez pela manhã, a gente quer fazer agora à tarde. Tá? De manhã a gente fez o sorteio, várias pessoas não estavam presentes, acabaram perdendo esse sorteio, né? Mas vamos repetir esse sorteio agora à tarde. Só que de manhã o foco era em edificações, então o sorteio foi de um curso de Revit, né? Agora, como o foco é em infraestrutura, nosso sorteio vai ser em cima de um curso do InfraWorks 360. Pronto aí, Demir? Aqui, ó, a lista dos inscritos para a parte da tarde. O Demir vai jogar um aleatório. 204, José Ricardo Santana. Faltou. Virou. Está por ordem de inscrito. O 1 foi o primeiro a fazer a inscrição, o 11 foi o 11º a fazer a inscrição. Débora Stefano. Foi embora? De novo, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pedro. R$120. Agora vai. Marcelo Antônio Mesquita. Aê! Aê! Marcelo Antônio Mesquita. Tem dois Marcelo Antônio Mesquita? Ah, bom. Marcelo, vamos, vem aqui na frente, vamos tirar uma foto. Então, a gente encerra as festividades de hoje, né, o evento de hoje. Agradeço a presença de todos, agradeço a Sinfra pelo apoio e vamos começar a trabalhar, pessoal. Vamos começar a implantar o BIM aí.
Oi, gente. Ali no prédio do perto da casa. 13 do 11.